Sejam bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos mais um vídeo sobre mobilidade elétrica. E desta vez temos esta bela Engui L20 Boost. Uma bike que realmente vem com um price point de 1150 euros. O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Como sempre o fazemos, vamos testar esta bike e vamos ver se realmente os 1150 euros que nos estão a pedir, se nos estão a dar em troca todo esse valor. Por isso, a seguir à intro, vamos já passar ao teste desta magnífica bike. Falemos então da sua motorização. Neste caso temos apenas um motor à roda traseira de 250 watts, podendo nos dar até 75 Nm de torque. Poderemos dizer que este motor, dependentemente aqui do nosso botão de turbo, sim, já lá chegamos, ele poderá dar picos até 500. Mais, temos então 5 modos de Torque Assist, neste caso não temos Pedal Assist. Para aqueles que não sabem a diferença, o Pedal Assist basta o pedal funcionar para a bike andar sozinha. O Torque Assist, o sensor tem que sentir que vocês estão a fazer uma determinada força e a partir daí vai determinar a ajuda que vos vai dar. Se vocês fizerem mais força, vai-vos ajudar mais, se fizerem menos força, vai então ajudar menos. A diferença está aí, é muito mais certo o Torque Assist do que o Pedal Assist, mas pá, depois há muita gente que prefere um ou outro, depende de cada um. Mas, o que é que eu vos posso falar mais? Então temos também 7 velocidades da Shimano e então temos aqui o tal famoso botão de turbo ou o boost, daí esta bike se chamar L20 Boost. Este botão de boost vai-vos dar durante 1 minuto o tal pico até quase 500 watts para vocês poderem então passar todas as adversidades que tiverem pelo caminho. Uma subida mais acentuada ou algo do género, vocês vão poder carregar no botão e vão sentir relativamente uma diferença grande na própria ajuda da bike. Nós fizemos as nossas subidas habituais e aquela subida junto à furada, dessa forma eu também tive que usar o boost. Eu estava no modo 5, estava na velocidade aqui mais baixa e então já estava a sentir uma certa dificuldade quando comecei a subir. Depois de apertar o botão boost, consegui chegar lá em cima sem stress. Logicamente ia a sentir as pernas a fazer um bocado de força, mas consegui subir sem stress nenhum. Já na segunda subida, realmente aí tive que fazer muito mais força, mas é como eu digo sempre, a segunda subida é uma subida bastante íngreme, mesmo que algo que nem toda a gente vai apanhar no seu dia-a-dia, e então aí realmente posso-vos dizer, se não é o boost, eu já nem saio do sítio. Mal começa a subir mais um bocadito, se eu não tivesse ali o botãozinho do Turbo Boost, eu não fazia nada. Neste caso, com o botão, tive que fazer força, mas consegui chegar lá em cima, mais cansado e um bocado ofegante também. Por isso, o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que este boost realmente faz toda a diferença nesta bike, visto que ela vem com então uma limitação de 250 watts, 25 km/h, não temos punho, e vocês perguntam, mas porquê, Nuco, se não dá para deslimitar? Neste momento, este modelo europeu não consegui encontrar a forma de a deslimitar para vos poder mostrar todo o seu potencial. Neste caso, eu penso que será por causa então das leis que estão a ser aplicadas na União Europeia, que cada vez mais estão a fazer um cerco às marcas, maior parte chinesas, não é? Que estão a enviar as bikes com motores de 7,5, 1000 e por aí fora, que realmente elas vêm limitadas a 25, mas consegue-se chegar de uma forma rápida a essa deslimitação e então a União Europeia quer controlar isso e quer que as próprias marcas já lancem as bikes realmente com as normas todas, em que o motor não pode ter mais que 250 watts e a velocidade 25 km/h e não ter o throttle por aí fora. Eu penso que será aqui então um bom exemplo. Esta L20 Boost vem então já com todas as normas realmente da União Europeia, a qual nós não podemos fazer aqui grandes alterações, por isso realmente cada vez vai ser mais complicado as bikes então virem um bocadinho mais abertas para nós andarmos. Mas pronto, a nível de motor é isto, vai ser o suficiente, não vai ser bom, não vai ser mau, vai ser o suficiente para o dia-a-dia, para uns passeios, para algo de lazer, como eu digo sempre. Se vocês andarem com os vossos filhos e eles andarem nas bikes deles, vocês podem andar com esta bike sem qualquer tipo de esforço, vão estar tranquilos e
será então adequado para um determinado público. Por isso, já sabem, a nível de motor, a gente safou-se, não é bom, não é mau, é então o suficiente. Com uma bateria de 48 volts, 3 ampere-hora, vai demorar dos 0 aos 100 sensivelmente 6 horas e meia até à carga total. A autonomia que nós conseguimos fazer, 45,9 km no total, ainda nos resta 2 traços de bateria. O que é que eu vos posso falar? Posso-vos falar que a gestão é ótima, a L20 faz uma gestão realmente muito regrada daquilo que está a gastar na sua bateria e então nós vamos conseguir aqui então uma bateria que vai durar mais que o habitual, porque também o gasto é menor, nunca se esqueçam disso, 250 watts. Agora, logicamente, se vocês usarem o turbo ou o boost, se estiverem sempre ali a carregar, logicamente a bateria vai deteriorar mais depressa. Mas eu penso que eu utilizei de uma forma bem agradável, sempre que me aparecia uma subida eu, puma, carrega no boost, porque eu não estava para pedalar muito, então pá, achei que realmente, e fiquei bastante admirado quando cheguei a casa, quando vi realmente aquilo que tinha conseguido e aquilo que ainda tinha para fazer. Por isso, a nível de gestão de bateria, leva aqui o thumbs up, esta bateria então está muito bem aplicada e a gestão também está ótima. A nível de suspensão, então aqui na traseira não temos qualquer tipo de suspensão, apenas então temos aqui molas integradas aqui no assento, aqui por dentro, para amortecer um bocadinho e para vocês não sentirem tanto as pancadas. Na frente, então sim, neste caso já temos uma suspensão, é curta, não é daquelas mais completas, tem lock da própria suspensão, ainda temos aqui o acerto do rebound. O que é que eu vos posso falar desta suspensão da frente? A suspensão da frente realmente está aprovada, lê bem o terreno, amortece mediante então os obstáculos que vamos aparecendo, sem qualquer tipo de stress, não tive qualquer razão de queixa da mesma. Em compensação, aqui atrás tudo se torna um bocadinho mais duro, porque indiferentemente de ter aqui as molas, vocês vão sentir as lacadas e já vão sentir um bocadito mais nas costas a irregularidade do piso, e então isto deve-se ao facto de não termos qualquer tipo de amortecedor atrás. Por isso realmente eu gostaria que ela tivesse aqui um amortecedor, mas aqui também o price point também iria aumentar. Por isso, a nível de suspensão, acho que está bem, está tranquila na frente, insuficiente na traseira, onde vocês vão sentir então as irregularidades do piso. Na sua travagem, na frente, temos apenas um single disco de 160 numa travagem mecânica. Na traseira, de igual forma, um 160 é single e também com uma travagem mecânica. O que é que eu vos posso falar sobre esta travagem? Posso-vos dizer que da frente, pá, vocês vão conseguir travar tranquilamente, sem qualquer tipo de stress, tem um bom grip e vocês sentem que a bike para. Se vocês usarem só o de trás, basicamente vai ser apenas um atenuador. O que é que eu notei? Notei que realmente para o de trás apanhar bem, vocês têm que auxiliar com o da frente, porque o de trás, pá, não é aquela derrapagem logo que a gente sente, não, é um atenuador, parece quase as motas. Por isso, a nível de travagem, gostei do da frente, desgostei um bocadinho do de trás, é uma travagem mecânica, não podemos pedir muito, mas mesmo assim já testei travagens mecânicas que estariam superiores. Serve para a velocidade e para aquilo que nós fazemos com esta bike? Sim, serve. Se é o supra-sumo? Não é, sem dúvida que não. Pneumáticos e jantes. Na frente, então, temos um pneu 20x4 Fat Tire, pneu gordo, como eu costumo dizer, numa jante em alumínio. O pneu é um Shaoyang. Na sua traseira, de igual forma, também uma janta em alumínio, num pneu 20x4 da mesma forma, Fat Tire, da marca Shaoyang. A nível de rodas e pneus, nada a assinalar, gosto do design das jantes, os pneus em si, pá, não tenho qualquer tipo de stress com eles, tem sido a maior parte das bikes que eu recebo com estes pneus, funciona bem, mesmo em piso molhado, sem qualquer tipo de stress com os mesmos. E como não poderia deixar de ser, temos uma bike em que vocês não vão querer ficar sem bateria. Principalmente estas que têm um pneu mais gordo, elas acabam por ser um bocadinho mais pesadas. E então, neste caso, não é exceção. 34 kg de bike, sem bateria não vai dar de certeza.
O que é que ela vos oferece mais? Oferece-vos, além deste peso, uma rack traseira, onde vocês podem ter um peso máximo de 25 kg, podem adaptar aqui então uma caixa, ou seja o que for, para transportar aquilo que vocês acharem que é necessário. E ainda temos então aqui, como se chamava antigamente, um porta-couves, onde vocês também podem pôr aqui um saco, junto com um elástico, e levam aqui o que quiserem. Podem ir às compras e vão ter espaço suficiente para trazer mais que aquilo que normalmente se poderá trazer numa bike. Mas aqui não vos mostrei a forma como podem remover a bateria, é só subir o banco, rodar as chaves, pegar aqui na pegazinha e retiram a bateria e podem levá-la para onde vocês quiserem. Caso a queiram deixar na garagem carregar a bateria em casa, podem fazer, ou então chegar a algum lado, amarrar a bike com um cadeado, mas a bateria vai com vocês, que assim sabem que ninguém a vai levar de certeza, porque 34 kg eles vão acabar por desistir logo, mal comecem então a pedalar. Nível de painel, pá, ele é muito minimalista, é cores, é giro, é pena ser tão pequeno, mas percentagem da bateria aqui em cima, temos aqui os km/h que nós vamos, os modos ali a meio, aqui o odómetro, onde vocês então podem ver o average, a trip que nós temos, o odómetro que é dos quilómetros totais. Opa, ele tem toda a informação. Continuo a dizer que tenho pena dele ser então tão pequeno, porque às vezes com a incidência do sol às vezes deixamos de ver. Nas suas luzes, começamos já aqui pela sua traseira, temos uma luz em LED com sinal de stop. Na frente então um farolzinho também em LED, com um refletor também na parte de baixo, o que vai ser realmente suficiente para vocês verem e serem vistos. Como eu digo sempre, gostaria então que começassem as marcas a pôr uns piscas, que seria então uma mais-valia para todos. Pois é, malta, chegou a hora de penar. Isto vai doer, vamos ver se o boost vai-me conseguir ajudar, se não estou mesmo tramado. Boost, 1 minuto, já estou a carregar, ok. Já estou a sentir o boost, tenho 1 minuto para ele me ajudar. Pá, para agora menos mal, agora é esta parte aqui que é terrível. Vamos lá. Ui. Estou a fazer força, menino, mas também se não é o boost eu já nem saio dali. Ok, está. Ai, conseguimos subir, mas cansei. Se eu não tiver a carregar no boost, nem aqui consigo levá-la para cima. Ainda bem. O Turbo Boost. Agora que já recuperei um bocadinho, o que é que eu vos posso falar? Temos aqui 5 modos de Torque Assist, não é? Um torque de sensor e não um pedal assist. Por isso quer dizer que, mediante a força que vocês vão fazendo, o sensor vai determinar a ajuda que vos vai dar. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que, se não é este botãozinho mágico, maior parte das subidas, assim um bocadinho mais íngremes, nós vamos ficar ali a fazer uma força tremenda nas pernas. Por isso, para vocês andarem a direito, pequenas inclinações, tranquilo, vocês jogam um bocadinho mais aqui com as velocidades e então conseguem ir tranquilo. Quando aparece um declínio um bocadito maior, vocês aí sem dúvida têm que aplicar então aqui o botãozinho mágico para poderem então fazer jus a essas dificuldades. É como eu vos digo, o motorzinho é fraco, mas realmente depois de acionarmos então aquele truquezinho aqui, realmente parece que o gajo acorda e então aí dá-vos o disparo que vocês precisam. Já sabem, qualquer dificuldadezinha, é carregar no botão. Logicamente, quanto mais vocês carregarem no botão, mais a bateria vai acabar então por gastar. Já sabem, é normal, não é? Power versus bateria não funciona bem, mas dentro daquilo que nós precisamos, é isso que nós temos a fazer, porque senão vamos ter que fazer força a mais para uma bike que para mim está denominada, ou eu aplico esta bike em puro prazer, lazer, voltinhas tranquilas, voltinhas assim que vocês possam fazer só realmente a curtir a paisagem na boa, a vir a pedalar junto com os vossos filhos e eles com as bikes deles. Sim, é uma bike para isso, não é uma bike para grandes aventuras, mas mesmo assim vocês podem fazer incursões, mesmo que seja para os vossos trabalhos, porque a bateria vai servir perfeitamente. Vocês têm que fazer, gerir as inclinações e as subidas e ver se realmente vai chegar. Pelo menos para agora já temos
29,7 km e temos 13 traços de bateria, quer dizer que ficamos sem 2 traços. Não está nada mal, como vocês podem ver. Mas, o que é que podemos falar a nível de suspensão? Pá, só temos uma suspensão à frente e ela é curta, caso vocês sejam um bocadinho mais pesados como eu, então vão sentir às vezes numa buracola maior, em que ela vai bater lá no fundo, pá, mas isso já tem a ver com o vosso peso. Atrás não temos qualquer tipo de suspensão, temos apenas umas molas no assento, mas vocês vão acabar então por sentir um bocadinho mais as irregularidades. Vão começar a sentir, pá, de vez em quando, se baterem, vão sentir então a tal pancada no lombar. Não se pode ter tudo. Agora, por falar em não se pode ter tudo, painelzinho é fixe, é giro, só que é pequeno demais e quando ele incide o sol, mesmo em cima, pá, já tenho alguma dificuldade a ver. Que um painel fosse aplicado aqui e um bocadinho maior, pá, ficava mesmo top notch. As velocidades são 7 da Shimano, isto funciona tudo bem. Qualidade de construção da bike também está fixe. Vocês então têm aqui um porta-cobos, como se chamava, para levarem aqui um saco. Ainda tem então a rack traseira também para poderem levar mais alguma coisa. Isto é sempre fixe para vocês irem até à loja mais próxima para fazer as vossas compras. O saquinho ali em cima, amarram com um elástico, pá, vão tranquilos e vai dar, em vez de estar a tirar o carro só para ir às vezes ir ao supermercado fazer uma comprita ou outra, vocês também vão poder usar a bike para isso, vão poder usar a bike também para ir trabalhar, dependentemente dos quilómetros que vocês façam, mas mesmo assim, estão a ver, 30 km, vou até casa que faça mais 10, 15 km, por isso, já sabem, com que contar, vão na boa. No geral, estamos a falar aqui em 1100 e tal euros por uma bike destas. Travões, pá, os travões são mecânicos, não são hidráulicos. Notamos então que vocês conseguem parar a bike, mas vão notar que o travão da frente é muito mais efetivo que o de trás, já sabem, 25 km/h, não temos throttle, porquê? Porque as normas europeias cada vez apertam mais e os construtores, se querem enviar os produtos para a Europa, então têm cada vez mais limitar isso, então é isto que está a acontecer. Lá fora esta bike vem com punho, há forma de a deslimitar e eu aqui ainda não consegui então deslimitar a mesma, porque a versão europeia, pá, ou tem outra forma de o fazer, ou eles pura e simplesmente não permitem-no fazer para estar dentro de todas as leis. Mais, o que é que vamos fazer agora? Temos 30 km, vamos até casa, já sabem, vou tentar aproveitar o boost ao máximo, mas também vou tentar chegar a casa, principalmente isso, chegar a casa, que não me apetece mesmo estar a empurrar estes 30 e tal quilos, então sem bateria. Por isso, vamos até casa, já falámos, já vos digo com quantos é que acabei, tenho então no momento 3 traços, como disse, pá, gastámos dois com estas brincadeiras de subidas, boost e afins mais do que uma vez, pá, acho que não está nada mal, vamos ver como é que eu consigo chegar a casa e já falamos. Siga! Vamos lá então, quase a chegar, temos 43,7 km no total, ainda temos 2 traços de bateria, o que realmente é bom. Isto diz que apesar de termos aqui um botãozinho mágico que nos vai gastar mais bateria, mesmo assim ele acaba por fazer uma gestão muito equilibrada, por isso já sabem, quase 45 km ainda com 2 traços, eu penso que ela ainda faria aqui mais 15 km tranquilamente. Pá, realmente gostei da máquina em si, embora possa dizer que para mim faltaria aqui algumas coisas, mas seria para o meu gosto pessoal. Dentro daquilo que ela nos oferece, já sabem, o preço penso que está exagerado, eu penso que apontaria isto para os 800, 850 euros, seria então bem apropriado para esta bike, devido então aos seus componentes que são de qualidade. Temos aqui o boost que realmente faz toda a diferença. Temos o torque sensor e não o pedal assist, isto também incrementa. Temos uma boa bateria, eu acho que sim. Temos aqui espaço de carga, por isso 850 euros eu penso que seria mais que justo para esta bike. Gostaria que este painel realmente fosse um bocadito maior, os contras será então esse, e será então as tais limitações que agora nós temos na Europa, que vai nos obrigar a estar aqui muito mais capados. Mas no final das contas, thumbs up aqui para a L20 Boost, botãozinho milagroso, estão a ver, e ele ainda funciona, que é um mimo, a gente é só carregar e ela leva-nos praticamente sozinhos. Por isso já sabem, 44,5 km, 2 traços de bateria, o que é que eu vos posso dizer mais? Links na descrição, código de desconto também, L20 Boost leva então o thumbs up. Um grande abraço e até um próximo vídeo.